E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai para o módulo 5 e a gente vai continuar estudando o Oriente Médio, só que agora a gente vai ver os principais conflitos dessa região, certo? Dessa sub-região da Ásia. É uma sub-região muito importante. E um dos conflitos mais famosos dessa área é o que envolve quem? Os judeus, ou seja, os hebreus. Qual é a diferença de judeu para hebreu? Hebreu é o povo, é a etnia. Judeu é a religião, beleza? E aí a gente tem que esse grupo ele vai para lá, para o Oriente Médio, no nosso período mais recente, lá nos anos 40, e é fundado o país de Israel. Esse país é fundado numa região chamada Palestina, que estava ocupada por árabes. Nesse meio dessa região, a gente tem uma cidade chamada Jerusalém. Já ouviu falar dela? Ela é uma cidade sagrada, tanto para os judeus quanto para os muçulmanos, ou seja, para os hebreus que praticam o judaísmo e para os árabes que praticam o islamismo. Assim, sendo terra sagrada para ambos, ela deve ser desejada e preservada por ambos. Concordam? Muito bem. E aí temos aí o seguinte, né? O primeiro ponto da nossa apostila, sempre lembrando, nesse formato eu deixo alguns destaques aí na apostila e vou comentando sobre esses pontos que eu pincelei em amarelo. Eu pincelei um grande pedaço aí, o primeiro parágrafo, porque eu quero que vocês reflitam com esse texto aí o que é que está acontecendo? Porque vejamos, a gente tem um conflito entre os palestinos e os israelitas, ou seja, israelitas já estou chamando aqueles que moram em Israel, portanto, os hebreus que conseguiram fundar o seu país. Entretanto, os árabes da Palestina não conseguiram fundar o seu país. Veja se esse texto aí ele parece estar do lado de um dos dois ou se é um texto isento. Eu vou ler para vocês. Olha só. Israel. Desde a sua criação, Israel enfrentou agressões de seus vizinhos. Eram muitos os desafios. O deserto inclemente foi domado. Outrora só havia agricultura no litoral, uma atividade tradicional e pouco rentável. Israel estabeleceu comunidades irrigadas no deserto. A água tirou do mar e dessalinizou-a. O auxílio da comunidade judaica internacional foi fundamental ao país que nascia em meio a uma série de conflitos. Para mim ficou bastante claro que esse texto é bem pró-Israel. Será que foi algum hebreu brasileiro que escreveu este capítulo da apostila? Bem, eu vou tentar ser um pouco imparcial ou pelo menos apresentar também uma versão que mostre o lado dos palestinos em todo esse processo. Vamos pensar. Esse Oriente Médio, ele tem os seus países criados, né, fundados como países depois da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente tem um protetorado, uma ocupação de franceses e de britânicos, né, os ingleses, administrando esses territórios e dividindo eles para alguns grupos para que eles administrem. Muito bem. Nesta área aí, a gente tinha a Palestina. Nessa Palestina, a gente tinha um grupo árabe que desejava fundar um país chamado Palestina. Da mesma forma, a gente tinha um pequeno grupo de hebreus que queriam refundar o reino de Israel, portanto, fundar Israel. E aí temos o seguinte, ó, em 46, ó, um ano depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem os judeus sofrendo com o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, muitos morrendo, e aí a gente tem o retorno desses judeus para sua terra de origem, para refundar Israel. E aí a gente tem o plano de partilha da Palestina. Em acordos geopolíticos, ficou decidido que este território seria dividido entre os árabes palestinos e os hebreus israelitas. E aí a gente teria a fundação de dois países, Palestina e Israel. O que aconteceu? Essa divisão ela não foi totalmente igualitária. E aí tivemos nada mais nada menos do que 2 anos depois, ó, em 1948, aqui, conflitos entre os árabes e os hebreus para ampliar o seu território. O Estado judeu chamou isso de Guerra da Independência. Estamos nos tornando um país novo, independente, e Israel está sendo fundado. Beleza, e aí
foi ampliando o seu território, aumentando o seu território. Em 1967 a gente tem a Guerra dos 6 Dias, mais uma ampliação do território hebreu, do território judeu. E essa área ela vai continuar passando por vários conflitos. Eu vou mostrar aqui umas anotações para vocês, mostrando como que foi a evolução desse território. Depois eu mostro o mapa. Olha só. Vê, em 1946 a gente tem o plano de partilha. Os hebreus ocupavam 7% do território e eram 35% da população. Portanto, minoria tanto em ocupação territorial quanto em população. Os árabes que moravam lá ocupavam 93% do território e era 65% da população. Portanto, maioria, deveria ficar com a maior parte do território, concordam? Aparentemente sim, só que não foi o que aconteceu. Nós tivemos uma divisão que colocou mais de 50% para o povo judeu. Aquela comoção por conta do Holocausto. E também vale lembrar, as grandes potências mundiais estavam do lado de Israel nesse processo, sobretudo os Estados Unidos, um dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Com o apoio dos Estados Unidos, o que acontece? O exército de Israel se fortalece, o Estado de Israel também se fortalece e a gente tem o Estado palestino, o povo árabe daquela região totalmente desorganizado, sem apoio de nenhuma grande potência. O que é que vai acontecer? Esse conflito vai fazer com que os hebreus saiam vitoriosos e aí a gente já tem a ampliação desse território, que era 7%, aumenta para 57% do território. E em 1967, a Guerra dos 6 Dias, esse território dos hebreus se amplia para 77% do território, sendo que não era a maioria das pessoas. E esse processo ele continua acontecendo ainda nos dias de hoje. O sonho de Israel é ocupar 100% do território. E o sonho da Palestina é tentar conseguir se reerguer para fundar o seu próprio país, porque Israel é um país, existe, é um Estado nacional. A Palestina não. A Palestina não é um país. E aí, conforme o texto, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, vê aqui, ó, foi uma ofensiva que demonstrou o brilhantismo da inteligência militar israelense e, até certo ponto, a superioridade tática de suas forças armadas. Olha só que texto imparcial! Vejam só, de acordo com esse mapa, a área em amarelo era o território israelense em 1949. E vê só, depois da Guerra dos 6 Dias, como se amplia esse território, ocupando várias partes. Ó, aqui as colinas de Golan, pertencia à Síria, que ficou para eles, eles não devolveram. Ocuparam o que hoje é a Cisjordânia e a faixa de Gaza, e um pedação do Egito, ó, a península do Sinai. Boa parte desse território foi devolvido, a Península do Sinai foi devolvida, mas a gente tem a ocupação contínua desse território aqui. Beleza, e aí vale lembrar que esta área, né, por que tem tanto conflito? Vamos lembrar, ó, a gente tem acesso aqui ao mar Mediterrâneo. Lembra que essa área é totalmente desértica? Tem um grande deserto. Então, ter acesso ao mar Mediterrâneo, ter acesso aqui ó, ao Rio Jordão é muito importante nesse contexto. E vejam só o pouco de terra que os palestinos ficaram. Somente a Cisjordânia, essa parte, e a faixa de Gaza. Muito pouco. Israel ficou com a maior parte, com acesso ao Mediterrâneo. Bom, toda vez que estoura um conflito lá, por ser uma área que tem produção de petróleo, a gente tem problemas relacionados a isso. Ah, será que a produção de petróleo mundial vai diminuir? Será que isso pode gerar algum problema? Em 1973, esse conflito que estourou gerou uma crise internacional do petróleo. É a partir daí, por exemplo, que muitos países começam a pensar em energias alternativas. Tá? A gente vai ter sempre, a cada 2 décadas mais ou menos, uma nova frente de batalha. Ó. Em 87 a gente tem a Intifada, a Guerra das Pedras, os palestinos atacando o exército israelense na pedrada para ver se consegue recuperar alguma coisa do seu território, mas na realidade continua perdendo. E a gente tem ó, a OLP, a fundação da Organização para a Libertação da Palestina. Em 1990, a gente vai ter alguns acordos de paz tentando resolver esse problema. Como, por exemplo, não, Jerusalém tem que ser dividida, ela tem que ser a capital do território palestino e a capital do território israelita. E enquanto o Israel tem um governo, tem um Estado nacional, a Palestina tem a Autoridade Nacional Palestina. Inclusive, a Palestina não é reconhecida como um país. Então vejam, quem sai em desvantagem nesse
conflito é, sem sombra de dúvida, os palestinos, tá? Em 2000 a gente tem a segunda intifada, mais uma revolta dos palestinos tentando reconquistar parte das suas terras e ainda assim não conseguem. Até que, a partir de 2004, começa a ser erguido o muro da Cisjordânia. Israel passa a erguer um muro para dividir a Cisjordânia do território israelense. E aí o que vai acontecer? Esse muro vai ser um pouquinho mais para lá, para pegar um pouquinho mais de território para os israelenses. E vale lembrar, dentro do território da Cisjordânia, que pertence, né, aos palestinos, a gente tem uma série de colônias judaicas, né, assentamentos, edifícios de moradia para tentar ocupar esse território e em determinado momento dizer: olha só, nós somos maioria nesse território, esse território tem que ser nosso. É um conflito muito complicado de ser resolvido porque os dois querem continuar com aquela terra. Só que o exército israelense, as condições de vida de Israel, de desenvolvimento econômico e o apoio militar e de infraestrutura que Israel tem de grandes potências é diferente do apoio que os palestinos têm. Ó, só para finalizar, eu vou continuar em um próximo vídeo os outros conflitos. Vejam só a partilha da Palestina, como é que ela vai se dar. Ó, nós temos esse território e esse território sendo palestino e todo esse território que está em marrom sendo hebreu, sendo de Israel. Então vejam, é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Israel saiu vencendo nesse conflito. Espero que vocês tenham conseguido aprender. A gente se encontra no próximo vídeo com mais conflitos nessa região aí que é bem complicada no contexto geopolítico. Até a próxima. Tchau.